Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2, 1 ao 11. Amém, irmãos? Vocês acharam? Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vemos que no começo desse capítulo 2, Paulo ele vai falar um pouquinho sobre a importância da comunhão e da unidade entre os irmãos. Este louvor que a Emiliane cantou é um louvor muito lindo. Eu amo a letra desse louvor, que ele fala sobre essa união, que quando nós estamos na mesa do Senhor, nós não temos vergonha de expor os nossos sentimentos com aqueles que nós confiamos. Nós não temos vergonha nem de expor as nossas falhas com aqueles que nós confiamos, porque nós sabemos que nos amam e que não vão nos condenar e nos julgar. E Paulo, ele vai falar um pouquinho disso, sobre a humildade de não pensarmos só em nós mesmos. Ele vai falar sobre a gente cuidar também daquilo que é dos outros, ajudando eles, não olhando só para nós, mas também olhando e amando o nosso próximo. E quando ele fala isso, ele dá o exemplo do nosso Senhor Jesus, aquele a quem nós ouvimos no domingo passado, que deve ser o nosso maior influenciador, aquele que é perfeito, que não tem pecado, que é puro, e ele nos ensina em tudo, nos instrui em tudo. E a partir do versículo 5 até o 11, eu gostaria de dividir em 3 partes. E ele vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cristo, antes da formação desse mundo, já existia. Em João, no capítulo 1, nós vamos ver que, no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele já existia antes dessa terra. E ele estava com Deus, nos céus, em toda a sua majestade e poder. Mas quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, nós costumamos dizer que Adão e Eva pecaram, mas se fosse nós, um dia nós também erraríamos. Porque hoje nós erramos, hoje nós falhamos. O Senhor já tinha um plano de salvação para nós, porque Ele queria a humanidade perto dEle, porque nós somos a sua criação. E Ele é o nosso Pai, e Ele nos deseja perto. E Ele quis nos perdoar, mas para isso Cristo precisava vir. Um cordeiro sem manchas, sem pecado, sem defeito. Só Ele poderia fazer esse sacrifício.
E ele deixou os céus por um período de tempo e veio a essa terra. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha lá para vir em forma de servo. Nós podemos pensar, se eu posso ilustrar assim, como uma escada. Jesus, ele estava no último degrau, bem lá em cima, na mais alta posição que se pode existir, Deus. E é como se ele tivesse descido até o primeiro degrau. Ele veio como homem, sentindo toda a fragilidade que um ser humano pode sentir. Ele não escolheu não sentir dor, não escolheu não sentir tristeza, ele sentiu tudo aquilo que um ser humano pode sentir. E ele veio como homem, na mais baixa posição que pode ter da existência humana, que é servo. Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, da sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Aleluia. Mas ele veio para nos servir. Ele deixou os céus para que um dia nós pudéssemos estar lá com ele. Mas Jesus não foi aceito por muitos aqui nessa terra. Ele habitou entre nós, mas ele não foi aceito por aqueles que estudavam as Escrituras, estudavam a Torá. Não o conheceram, não o aceitaram. Isaías 53 vai dizer: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Os homens não o aceitaram. Não aceitaram que ele era o Filho do Deus vivo. Mas Jesus mesmo assim veio. Não se importando com aquilo que falaram, ele veio cumprir a missão que o Pai tinha dado a ele, que era ensinar, amar, perdoar e se entregar por nós. Mateus, capítulo 20, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E foi o que ele fez. Jesus, ele trabalhou para o reino a maior parte da vida dele, servindo, amando, curando, libertando, alimentando aqueles que tinham fome, saciando a sede daqueles que tinham sede. E lavou os pés dos discípulos um pouco antes de morrer, ensinando eles que deveriam fazer aquilo, que deveriam amar uns aos outros, assim como ele os amou, e ele entregou a sua vida. E Paulo vai dizer isso aos irmãos filipenses. Ele vai falar sobre o exemplo de Jesus. E Jesus se esvaziou de si mesmo. Na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos todos os dias tomar a nossa cruz e seguir. E tomar a nossa cruz não é um fardo que nós carregamos. Não é um trabalho, não é minha mãe, não é meu pai. Tomar a minha cruz é carregar aquilo que vai ser onde eu vou morrer. É todos os dias matar a minha carne para que Ele viva em mim. É todos os dias abandonar o meu eu para que eu seja cheia de Deus. É todos os dias dizer não para as minhas vontades, para os meus desejos da minha carne, para que seja feita a vontade dEle, para que Ele preencha todo o buraco que existe, para que Ele preencha todo o vazio do meu ser. E Jesus, sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo. Mas e nós? Nós sendo humanos, pecadores, quando nós olhamos para dentro de nós vemos muitas falhas. Nós vemos o nosso ego, o orgulho, a soberba, a vaidade, os propósitos terrenos que não nos levam para perto de Deus. E quando nós pedimos para o Senhor, como a oração de Davi, vê se há em mim algum caminho mau,
o Senhor nos mostra onde nós estamos errando. E quando nós percebemos isso e vamos fazer uma oração, nós não conseguimos parar de pedir perdão por tantas falhas que nós temos. Mas o Senhor é bom e misericordioso, porque Ele nos perdoa e nos ama. No Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que não inflam o seu ego, aqueles que não estão cheios de si mesmo, de orgulho, de vaidade, mas aqueles que reconhecem que são pó, aqueles que reconhecem a necessidade de Deus, aqueles que reconhecem que não são nada sem o Senhor, que Ele é mais importante do que o ar que nós respiramos. A segunda parte desse texto diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele veio de forma muito humilde e simples nessa terra. E às vezes nós nos apegamos a coisas que são vaidade, como diz Salomão. Jesus, sendo rei, sendo Deus, ele não nasceu num grande palácio, ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu na mais famosa cidade, no melhor bairro. Nazaré, onde ele viveu a sua infância e a sua adolescência, era uma cidade desprezada, insignificante. Natanael pergunta na palavra: pode vir algo bom de Nazaré? E Jesus viveu grande parte da sua vida lá. E Jesus morreu numa cruz. Eu quero ler com os irmãos Gálatas capítulo 3. Se os irmãos quiserem abrir. Gálatas 3, 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Jesus se fez maldito, sendo pendurado numa cruz, que era nossa, eram os nossos pecados. Mas Ele levou essa humilhação, Ele foi humilhado por amor. Por amor ao mundo, por amor a muitos que até hoje não o reconhecem, mas Ele amou, sem olhar os defeitos, sem olhar as falhas, apenas porque Ele é amor e Ele quer a humanidade perto dEle, e Ele quer nos ensinar a amar como Ele nos ama e ser humilde como Ele foi. E que a gente entenda que a nossa maior recompensa não é aqui nessa terra, mas é estar com Ele eternamente. A terceira parte e a última parte desse texto diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João 17, versículo 4 e 5 diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus fez essa oração antes de morrer, antes de ser colocado numa cruz. Ele diz: eu te glorifiquei aqui na terra.
e Deus o exaltou. Jesus, ele veio e se humilhou, se colocou na mais baixa posição que pode existir. E quando ele completou pela obediência ao Pai aquilo que Deus tinha para ele fazer nessa terra, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não há nome como o de Jesus, um nome que tenha todo o poder. Nada resiste ao nome de Jesus. Quando ele ordena, acontece. Jesus dá ordem ao vento, ao mar, e eles têm que obedecer, porque são sua criação. O nome de Jesus é poderoso. O interessante é que Paulo fala essa mensagem para os irmãos, que ele estava falando sobre a importância da comunhão, de estarem unidos em Cristo. Nós vemos que é provável que eles tinham discórdias, eles tinham dificuldades de estar em união. Acontece porque são pessoas, nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, mas precisamos estar unidos em Cristo, pensando da mesma maneira. Cristo é a cabeça desse corpo. Cada membro tem uma função, cada um é diferente, cada um é importante. Mas mesmo tendo funções diferentes, fazendo coisas diferentes, nós precisamos estar ligados ao mesmo propósito, ligados a um só, que é Cristo. E para isso, todos os dias, para conseguirmos viver em paz junto com os outros, porque nós falhamos, as pessoas falham, as pessoas um dia nos decepcionam, mas nós precisamos entender que precisamos perdoar, entender que nós também falhamos e entender que não somos juízes, mas Deus é. E a nossa justiça não é justiça de Deus. E nós vivemos todos os dias uma batalha e nós precisamos uns dos outros, guerreando, orando. Eu preciso de cada um de vocês orando por mim. Eu preciso do abraço de cada um. Eu preciso do consolo de cada um. E nós não conseguimos vencer as batalhas se não estivermos unidos. E para estarmos unidos, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos nos tornar humildes, esvaziar o nosso ego, desinflar o nosso ego, tirar o orgulho de dentro de nós. Isso são muitas vezes decisões que nós temos que tomar, porque nós não somos perfeitos. Nós às vezes nos iramos, ficamos magoados e chateados, mas nós precisamos conservar a paz entre nós para vencer as guerras e para que Cristo seja glorificado no nosso meio. Tem um louvor que ele se chama Reino de Deus, e ele tem uma frase assim: e no fim dos meus dias quero poder dizer que não vivi para mim mesmo, fiz o outro viver. Quero ter gasto meu tempo, meus tesouros e talentos por alguém que não eu, pois isso é o reino de Deus. Cristo não viveu para Ele mesmo. Assim como uma árvore, ela não dá frutos para si mesma, mas para outras pessoas. São outras pessoas que nós vamos abençoar. É para outros que nós também vivemos. Nós podemos servir em amor, não fazer nada por contento nem por vanglória, como Paulo falou no começo do capítulo, mas por amor, como Cristo veio em amor, servir. E servir espontaneamente, sem antes ser solicitado, como o bom samaritano que viu aquele homem sofrendo e ele foi ajudar. Outros tiveram passado por ele e não o ajudaram, mas aqueles que servem, eles estão prontos a ajudar. E que nós também sejamos assim, tendo unidade entre nós
e glorificando a Deus com a nossa vida, nos esvaziando e nos humilhando para que todos os dias o Senhor tenha liberdade de nos encher dele, para que ele cresça e seja glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos? Essas palavras que eu tinha, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glórias a Deus. Palavra poderosa em nossos corações. Sabe, irmãos, que cada dia mais a gente tem que se humilhar. Cada dia mais a gente tem que orar, buscar o Senhor, tem que ser mais parecido dele. Quando a gente conseguir isso, irmãos, eu creio que essa igreja vai estar lotada de pessoas. Quando a gente transbordar deste amor que vem do Senhor. A gente tem visto o Senhor se manifestando, né, em várias partes, principalmente agora, né, nesse evento das crianças. A gente tem visto a igreja praticamente, né, toda união, ajudando em prol as vidas. Quando nós entendemos isso, que a gente não vive mais para nós, mas sim para o próximo, que Cristo vive em nós, a gente faz coisas que a gente nem acredita que fomos nós. Mas o Senhor nos dá força, nos dá autoridade. O Senhor ele leva a enfermidade, leva a canseira, a gente começa a trabalhar para o reino dele. E quando nós começamos a trabalhar para o reino do Senhor, ele faz por nós aqui na terra. Porque a gente precisa das coisas da terra, para não é para o nosso coração ficar soberbo, como foi falado. Eu quero te convidar você a vir aqui neste momento, comigo a orar, pedir para o Senhor nos ajudar a se humilhar, a se ajudar a buscar dele mais, para a gente venha deixar nosso ego cair por terra, se esvaziar das nossas vontades, do nosso desejo, daquilo que não agrada ao Senhor. Vem, irmão, saia do seu lugar nessa noite, vamos buscar o Senhor. Eu creio que o Senhor ele falou no teu coração.